Ainda me lembro do dia em que Carla e eu finalizamos nosso divórcio. Um processo silencioso, estéril, sem gritos. Apenas duas pessoas esgotadas após anos de desconexão. Havíamos construído uma vida juntos, criado um filho, e por um tempo pensei que tínhamos algo que duraria para sempre. Nos conhecemos na faculdade, ela estudando administração de empresas e eu arquitetura. Apaixonamo-nos rapidamente, como costuma acontecer quando se é jovem e se acredita que o amor pode tudo. Casamo-nos numa pequena cerimônia em Ouro Preto, com as igrejas barrocas como testemunhas de nossas promessas. Compramos um apartamento modesto na periferia de São Paulo e começamos nossa vida juntos. Mateus nasceu 2 anos depois, enchendo nosso lar de risadas e novas responsabilidades. Durante esses primeiros anos, éramos uma família unida, como tantas outras, em nosso bairro de Pinheiros. Mas a riqueza mudou as coisas. Carla sempre teve ambição, algo que eu admirava nela. Começou com uma pequena consultoria em casa, enquanto eu trabalhava num escritório de arquitetura. O negócio dela cresceu rapidamente, expandindo-se primeiro para um escritório na Avenida Faria Lima, depois para filiais no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. À medida que suas empresas floresciam e nossas contas bancárias engordavam, a distância emocional entre nós só aumentava. Lembro-me claramente de uma noite de verão, sentados na varanda de nossa nova casa no Morumbi, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. O jardim estava perfeitamente cuidado, a piscina iluminada com luzes azuis, e Carla falava entusiasmada sobre expandir para a Argentina. Eu balançava a cabeça, mas na verdade me sentia um estranho, um convidado na vida que ela estava construindo. Eu não conseguia acompanhar o ritmo de suas ambições e, eventualmente, parei de tentar. Nossas conversas tornaram-se práticas, focadas na logística e em Mateus. Os momentos íntimos desapareceram. Dormíamos na mesma cama, mas separados por um abismo invisível. Os jantares em família se tornaram eventos raros, com Carla chegando tarde, sempre ocupada com ligações ou checando e-mails no celular. Mateus, então adolescente, começou a se fixar mais no sucesso material da mãe do que nas minhas tentativas desajeitadas de manter a família unida. Foi Carla quem pediu a separação numa tarde de domingo, enquanto eu lia na sala. Ela não disse com crueldade, mas com a mesma eficiência com que dirigia seus negócios. "Isso não funciona, André", disse ela. "Acho que ambos merecemos algo melhor." Eu não lutei contra isso. Talvez devesse, mas a verdade é que eu também estava cansado. Mudei-me tranquilamente para um apartamento menor na Vila Madalena, do outro lado da cidade, e continuei trabalhando no meu modesto posto no escritório. Nunca corri atrás da fortuna dela. Nunca exigi uma parte além do que era justo. A guerra não valia a pena, mas me mantive próximo por causa de Mateus, embora ele rapidamente tenha deixado claro que havia escolhido o lado da mãe. Mateus tinha 26 anos agora, recém-casado com Laura, uma moça de boa família dos Jardins, e orgulhosamente absorvido pelo estilo de vida que Carla lhe proporcionava. Roupas de grife, um Audi novo, investimentos empresariais, tudo presenteado por ela. Cada vez que o via em alguma cafeteria da moda ou no shopping JK Iguatemi, ele parecia mais um estranho. Tinha pintado o cabelo de um loiro que não lhe caía. Bem, vestia ternos caros que pareciam desconfortáveis e falava com um sotaque afetado que tentava esconder nossas origens mais humildes. Falávamos raramente. Quando acontecia, parecia forçado, como se eu fosse uma obrigação da qual ele desejava se livrar. Eu não o culpava. Na idade dele, o brilho do dinheiro e do status social pode cegar facilmente, mas ainda assim doía. Lembro-me da formatura da faculdade dele, onde me sentaram na última fila, enquanto Carla e seus sócios ocupavam lugares privilegiados.
ou do casamento dele, onde mal trocou uma palavra comigo, ocupado demais impressionando os amigos ricos de sua mãe. O distanciamento com Mateus foi a parte mais difícil do divórcio. Cada aniversário esquecido, cada Natal onde sua visita durava exatamente o tempo suficiente para não parecer rude, cada mensagem não respondida, todas pequenas feridas que se acumulavam. Tentei manter a dignidade, nunca o repreendia por nada, mas me doía ver como ele se transformava em alguém que valorizava mais as aparências do que a autenticidade. Aos domingos, eu costumava caminhar até o Parque Ibirapuera, sentar-me junto ao lago e observar as famílias passeando juntas. Pais ensinando seus filhos a andar de bicicleta, avós compartilhando água de coco com seus netos, casais de todas as idades aproveitando o sol paulistano. Nesses momentos, a solidão pesava mais. Eu me perguntava onde havia errado, o que poderia ter feito de diferente para que meu filho não me visse como um fracassado. Às vezes, encontrava antigos amigos, casais com quem Carla e eu costumávamos sair antes que o dinheiro mudasse nossa dinâmica. A maioria me tratava com uma mistura de pena e desconforto, como se o divórcio fosse contagioso. Poucos se deram ao trabalho de manter a amizade quando eu já não fazia parte do círculo social de Carla. Aprendi a viver com isso, a encontrar satisfação em coisas simples, meus livros, minhas caminhadas, as conversas ocasionais com os vizinhos do bairro. Os anos se passaram assim, com uma rotina tranquila, mas solitária. Eu observava de longe como Mateus se tornava o herdeiro aparente do império empresarial de Carla, como adotava seus modos, seus contatos, sua visão de mundo onde o sucesso era medido em cifras bancárias. E embora nunca tenha deixado de amá-lo, cada vez me era mais difícil reconhecer nele o menino que um dia carreguei nos ombros pelas ruas de São Paulo. Carla faleceu inesperadamente. Um AVC, disseram. Fiquei sabendo por uma mensagem de voz deixada por sua assistente, Sofia, uma mulher eficiente que sempre me tratara com uma cortesia distante. Senhor Almeida, lamento informar que a senhora Guedes faleceu esta manhã. O velório será na quinta-feira, no cemitério do Morumbi. Simples assim, frio assim. Mateus não ligou. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de nossas diferenças, Carla havia sido uma parte fundamental da minha vida por mais de 3 décadas. A mãe do meu filho, minha primeira e única esposa. Tínhamos nos distanciado, sim, mas nunca imaginei receber a notícia de sua morte de maneira tão impessoal. Passei a noite em claro, olhando fotos antigas guardadas numa caixa debaixo da minha cama. Carla jovem, sorridente, com o cabelo preto caindo sobre os ombros, enquanto passeávamos pela Praça da Liberdade. Carla segurando Mateus recém-nascido no Hospital Albert Einstein, com os olhos brilhando de lágrimas e orgulho. Carla e eu em nossa lua de mel em Paraty, em frente ao centro histórico. Imagens de uma vida compartilhada que parecia pertencer a outra pessoa, a outra época. Quando cheguei ao velório, vestido com meu único terno escuro, um pouco gasto nos cotovelos, mas digno, fui tratado como um convidado indesejado. O local estava cheio de gente da alta sociedade. Políticos locais, empresários conhecidos da imprensa econômica, celebridades que Carla havia assessorado. Todos vestidos impecavelmente, com aquele ar de importância que só o dinheiro e o poder podem conferir. Os sócios de Carla sussurravam entre si quando passei. Ouvi fragmentos. O ex-marido morava num apartamento alugado na Vila Madalena. Nunca entendeu a visão dela. Mantive a cabeça erguida, ignorando os olhares e os comentários. Não estava ali por eles, mas para me despedir da mulher que, apesar de tudo, havia significado tanto em minha vida.
Mateus mal me reconheceu. Estava de pé ao lado do caixão fechado, cercado por um pequeno grupo de pessoas que lhe davam os pêsames. Nossos olhares se cruzaram brevemente e ele assentiu. Um gesto mínimo que parecia doer-lhe fisicamente. Sua esposa, Laura, me deu um sorriso condescendente que dizia tudo. Ela usava um vestido preto de grife que provavelmente custava mais que todos os meus móveis juntos, e joias que brilhavam discretamente sob as luzes da capela. Aproximei-me deles quando houve um momento de calma. Mateus, sinto muito, eu disse, estendendo a mão. Ele a pegou brevemente, um aperto fraco e distante. Obrigado por ter vindo. Respondeu mecanicamente, como se eu fosse um conhecido distante e não seu pai. Laura interveio rapidamente. Foi uma perda terrível para todos, especialmente para os mais próximos de Carla. Sua ênfase em os mais e próximos foi sutil, mas inconfundível. Um lembrete de que eu não pertencia mais àquele círculo íntimo. Com certeza, respondi com calma. Carla era uma mulher extraordinária. Mamãe mudou o cenário empresarial para as mulheres no Brasil, disse Mateus, dirigindo-se mais às pessoas ao nosso redor do que a mim. Seu legado viverá através de suas empresas e, claro, das iniciativas que continuarei em seu nome. Notei como ele usava a ocasião para se posicionar como o herdeiro natural, o continuador do império. Típico do que Carla lhe havia ensinado. Cada momento, até mesmo um funeral, era uma oportunidade de networking. Retirei-me para um canto da sala, observando a procissão de pessoas importantes que vinham apresentar seus respeitos. Ministros, embaixadores, diretores de multinacionais. Carla tinha ido muito longe, desde nossos humildes começos naquele pequeno apartamento em Pinheiros. Perguntei-me se toda aquela gente a conhecia de verdade, se algum deles sabia que ela gostava de cantar bossa nova no chuveiro ou que tinha uma fraqueza por pastel de feira. Uma senhora mais velha se aproximou de mim. Reconhecia vagamente como a mãe de Carla, Dona Helena, a quem eu vira poucas vezes desde o divórcio. André, disse ela com uma voz frágil, mas digna, que bom que você veio. Era o certo a fazer, respondi. Sinto muito pela sua perda, Dona Helena. Ela assentiu, seus olhos avermelhados pelo choro. Sabe, ela falava de você às vezes. Nem tudo foi ruim. Suas palavras me surpreenderam. Obrigado por me dizer isso. Carla era teimosa como o pai dela, continuou. Orgulhosa até o fim, mas não era rancorosa. Ela olhou para Mateus, que conversava animadamente com um grupo de homens de negócios. O menino me preocupa. Ele mudou. Não soube o que responder. Dona Helena apertou minha mão brevemente e se afastou, perdendo-se na multidão. A cerimônia foi elegante e contida, como Carla teria querido. Discursos elogiosos de sócios e amigos, uma breve intervenção de Mateus, destacando as conquistas profissionais de sua mãe. Ninguém mencionou a mulher por trás da empresária, seus sonhos de juventude, seus medos, suas pequenas manias. Ninguém, exceto um antigo professor seu da faculdade, que falou de sua determinação e inteligência quando era apenas uma estudante com grandes ideias e bolsos vazios. Ao final, recebi um convite estranhamente formal do advogado de Carla. O Dr. Martins, um homem magro de óculos de armação metálica e terno impecável, me entregou pessoalmente um envelope. A leitura do testamento está marcada para a próxima semana, Sr. Almeida, disse ele em tom profissional. Sua presença é requisitada. Mateus, que passava por perto naquele momento, parou ao ouvir isso. Meu pai está incluído no testamento? Perguntou com surpresa mal disfarçada. O Dr. Martins assentiu. Conforme as instruções explícitas da Sra. Guedes, todos os detalhes serão revelados na leitura formal. Vi o rosto de Mateus se contrair. Laura, ao seu lado, franziu ligeiramente a testa. Trocaram um olhar que não soube interpretar. Eu não esperava muito.
Carla não tinha nenhuma razão para me deixar nada e presumi que Mateus herdaria tudo. Afinal, eles haviam sido inseparáveis nos últimos anos. Ele tinha ajudado a expandir os negócios dela, pelo menos segundo sua própria versão dos fatos. Mas a reação de ambos despertou minha curiosidade. Os dias seguintes passaram lentamente. Tentei entrar em contato com Mateus algumas vezes, pensando que talvez o funeral tivesse aberto uma pequena porta para nos reconectarmos, mas minhas ligações foram direto para a caixa postal. Não insisti. Já havia aprendido a não forçar uma relação que ele claramente não desejava manter. O escritório de advocacia, Martins & Associados, ocupava um andar inteiro em um prédio moderno perto da ponte estaiada. No dia da leitura do testamento, cheguei pontualmente, vestido com o melhor que tinha, que ainda era modesto em comparação com o ambiente. A recepcionista, ao ouvir meu nome, olhou-me com uma curiosidade mal disfarçada, como se eu não me encaixasse no perfil habitual dos clientes do escritório. A sala era elegante, vidro e madeira polida, tudo gritando riqueza e exclusividade. Sentei-me na extremidade mais distante da longa mesa de reuniões, enquanto Mateus se acomodava confiantemente ao lado do advogado, com o braço descansando no encosto de sua cadeira. Laura se inclinou para ele, sussurrando algo, e ele deu uma risadinha. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu com superioridade. "Não crie expectativas, papai", disse ele. "Você não vai ver nenhum centavo dos 90 milhões dela." Ele riu alto. Ela também. Eu permaneci em silêncio, observando outras pessoas entrarem na sala. Alguns sócios de Carla, sua assistente pessoal Sofia e, para minha surpresa, Dona Helena, que me cumprimentou discretamente com a cabeça antes de se sentar do lado oposto da mesa. O advogado, Dr. Martins, abriu a grossa pasta com calma e precisão. O silêncio na sala era quase tangível, interrompido apenas pelo suave zumbido do ar-condicionado e pelo tilintar ocasional das xícaras de café que a secretária havia servido minutos antes. Observei como Mateus batucava nervosamente com os dedos na superfície polida da mesa, uma mania que ele tinha desde criança quando estava ansioso, mas tentava disfarçar. O Dr. Martins pigarreou, ajustou os óculos e começou a ler. A linguagem era formal, jurídica, mas a mensagem era clara. Carla havia deixado, de fato, a maior parte de sua fortuna para Mateus. Uma grande parte iria para fundos de investimento, outra para organizações de caridade que ela havia apoiado durante anos, e uma quantia generosa para financiar seu estilo de vida e empreendimentos empresariais. Havia também legados menores para Sofia, sua fiel assistente, e para Dona Helena, garantindo que sua mãe vivesse confortavelmente o resto de seus dias. Mateus recostou-se na cadeira, satisfeito, trocando um olhar triunfante com Laura. Pude ver seus ombros relaxarem, sua respiração se aprofundar. A tensão que ele havia mostrado no funeral e nos dias seguintes parecia se dissolver. Ele era o herdeiro oficial do Império Guedes, como sempre esperara. Então, o Dr. Martins virou uma página. "No entanto", disse ele, seu tom mudando ligeiramente, "existe uma cláusula de contingência que permanece ativa, conforme estipulado pela Sra. Guedes há 2 anos. O sorriso de Mateus congelou. Martins continuou. "Caso Mateus Guedes Almeida, meu filho, não cumpra certas obrigações ou infrinja os termos acordados antes do meu falecimento, o beneficiário alternativo designado receberá o restante do patrimônio." Observei Mateus piscar rapidamente, a confusão começando a nublar sua expressão. O rosto de Laura corou. "Que obrigações?" perguntou Mateus bruscamente. O Dr. Martins levantou uma mão com calma. "Chegaremos a isso, mas primeiro, permitam-me ler a seção final." A sala ficou em completo silêncio. Até Dona Helena, que provavelmente conhecia alguns detalhes do testamento,
parecia surpresa com essa reviravolta. Sofia mantinha uma expressão neutra, profissional, mas notei como seus olhos se moviam entre Mateus e eu, avaliando nossas reações. Continuando com a leitura, prosseguiu o Dr. Martins, Carla Guedes especifica: dediquei minha vida a construir não apenas um império empresarial, mas também valores de integridade, respeito e responsabilidade. Esses valores devem se refletir nas ações de quem levar adiante meu legado. Mateus se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sua confiança inicial começava a desaparecer, substituída por uma crescente inquietação. Laura sussurrou algo em seu ouvido, mas ele a ignorou, concentrado em cada palavra do advogado. Há 2 anos, continuou lendo Martins, estabeleci um acordo privado com meu filho Mateus, como condição para o acesso antecipado a partes do meu patrimônio. Este acordo foi formalizado, assinado e autenticado em cartório em 15 de maio de 2023. O advogado tirou outro documento da pasta e o deslizou sobre a mesa. Era uma cópia do acordo, com a assinatura de Mateus claramente visível no final. Reconheci sua caligrafia, aquele modo peculiar de assinar que ele desenvolvera quando começou a trabalhar com Carla, mais estilizado que a assinatura despreocupada de sua juventude. Neste acordo, continuou o Dr. Martins, o Sr. Mateus Guedes Almeida aceitou várias condições. Concluir seu programa de pós-graduação em administração de empresas, evitar vender ações da companhia sem aprovação prévia e, o mais importante, ele fez uma pausa significativa. Manter uma relação respeitosa com ambos os pais, incluindo o Sr. Almeida. Senti todos os olhos se voltarem para mim. Eu não esperava isso. Carla nunca havia mencionado tal acordo. Nunca havia dado a menor indicação de que estava ciente de como Mateus me tratava ou de que se importava. A cláusula, continuou o advogado, foi redigida com clareza brutal. Permitam-me citar textualmente. Meu filho deverá manter comunicação regular, respeitosa e significativa com seu pai, André Almeida. Isso inclui, mas não se limita a visitas mensais, comunicação telefônica semanal e a inclusão de seu pai em eventos familiares importantes. Qualquer evidência de abandono, desprezo ou exclusão deliberada constituirá uma violação deste acordo. Mateus empalideceu visivelmente. Suas mãos, antes relaxadas sobre a mesa, agora se fechavam, em punhos. Laura parecia tão surpresa quanto ele, seus olhos muito abertos, sua respiração acelerada. O Dr. Martins começou a listar as infrações documentadas. Mateus havia abandonado seu programa de pós-graduação há 1 ano, alegando que a experiência prática nas empresas era mais valiosa do que teorias acadêmicas obsoletas. Ele havia vendido uma participação substancial em uma das empresas menores de Carla, sem consultá-la, algo que ela descobriu apenas meses antes de sua morte. Mas a violação final era a mais pessoal. Ele havia bloqueado ativamente toda a comunicação da minha parte, incluindo cartas devolvidas e mensagens ignoradas. A Sra. Guedes manteve um registro detalhado dessas infrações, explicou Martins. Sofia, por favor. A assistente de Carla assentiu e pegou um tablet. A Sra. Guedes me pediu para documentar cada tentativa de contato do Sr. Almeida com seu filho, assim como as respostas ou a falta delas. Ela começou a ler datas, mensagens, ligações, todas ignoradas ou rejeitadas explicitamente por Mateus. Em 24 de dezembro passado, o Sr. Almeida enviou um cartão de Natal e um presente que foram devolvidos sem abrir. Em 15 de fevereiro, tentou comparecer à inauguração da nova sede da Guedes Consulting, mas seu nome foi removido da lista de convidados por ordem expressa de Mateus. A cada exemplo, eu via Mateus afundar mais em sua cadeira. Sua expressão
Passara da surpresa para a incredulidade e agora para o medo. Ele começava a entender as consequências de suas ações. Carla estivera ciente de tudo. Ela não confrontara Mateus diretamente, explicou o Dr. Martins, mas havia atualizado seu testamento 6 meses antes de sua morte para refletir essas violações. Como resultado, o beneficiário alternativo, eu, receberia tudo o que não estava protegido pelo fundo de investimento. Mais de 55 milhões de reais em ativos, incluindo propriedades, ações e participações em empresas. É importante notar, acrescentou o Dr. Martins, que a senhora Guedes foi muito específica sobre as razões desta decisão. Não se trata de um castigo vingativo, mas de assegurar que seu legado esteja nas mãos de alguém que respeite os valores fundamentais que ela considerava essenciais: a integridade, a lealdade familiar e o cumprimento dos compromissos assumidos. Dona Helena assentiu levemente, seus olhos úmidos, mas sua expressão firme. Parecia que ela conhecia, pelo menos em parte, as intenções de sua filha. Além disso, continuou o advogado, a senhora Guedes deixou instruções específicas sobre como deseja que este patrimônio seja utilizado. Estabeleceu que uma parte substancial deve ser destinada à Fundação Guedes para a educação, com especial ênfase em bolsas de estudo para jovens de baixa renda, como ela mesma foi um dia. Pela primeira vez desde o início da leitura, senti uma profunda emoção. Este detalhe revelava a Carla que eu conhecera e amara décadas atrás, antes que o sucesso e a ambição transformassem nossa relação. Aquela jovem idealista que falava em mudar o mundo, em usar o sucesso para ajudar os outros. Talvez, afinal, aquela Carla nunca tivesse desaparecido completamente. Mateus explodiu. Isso é uma loucura, bradou, pondo-se de pé. Você não pode dar isso a ele. Ele não conquistou, nem sequer queria. Laura puxava seu braço, sussurrando freneticamente, mas ele a afastou. Esta é a minha herança. Ela era minha mãe. O Dr. Martins permaneceu calmo. Tudo é legal e está documentado, Mateus. Sua mãe estava em plena capacidade mental quando realizou essas mudanças. Ela até gravou um vídeo para acompanhar este testamento, se quiser ver. Um vídeo? A voz de Mateus fraquejou ligeiramente. O advogado assentiu. Ela o preparou há 6 meses, após a confirmação das violações. Do acordo. Deseja que o reproduzamos agora? Mateus sentou-se lentamente, o rosto pálido, os punhos cerrados. Depois de um momento, assentiu em silêncio. O Dr. Martins inseriu um pendrive no computador da sala. A tela de projeção desceu automaticamente do teto e depois de alguns instantes, o rosto de Carla apareceu. Ela estava sentada em seu escritório na sede, com a vista de São Paulo visível através das janelas às suas costas. Usava um tailleur cinza pérola, seu cabelo, agora com alguns fios brancos elegantes, perfeitamente penteado. Parecia serena, mas decidida. Se estão vendo este vídeo, começou ela, significa que já não estou com vocês e que o Dr. Martins achou necessário explicar as modificações em meu testamento. Ela fez uma pausa, seus olhos diretamente para a câmera, como se pudesse ver a todos nós sentados ali. Mateus, meu filho, isso deve ser difícil para você, mas preciso que entenda minhas razões. A voz de Carla soava firme, profissional, a mesma que usava nas reuniões do conselho. Mas eu, que a conhecia há tantos anos, podia detectar uma nota de tristeza sob aquela fachada. Há 2 anos, continuou ela, quando você me pediu acesso antecipado ao seu fundo para investir naquela startup de tecnologia, decidi que era o momento certo para garantir que você estivesse preparado, não apenas para herdar minha fortuna, mas também meus valores.
O dinheiro pode criar ou destruir, Mateus. Pode fomentar a arrogância ou a generosidade. Pode construir pontes ou erguer muros. Mateus observava a tela com uma mistura de espanto e raiva contida. Suas mãos agarravam os braços da cadeira. Estabeleci 3 condições simples: educação, responsabilidade empresarial e, o mais importante, respeito familiar. Acreditava que você cumpriria essas condições não por obrigação, mas porque refletiam valores que você havia internalizado. Eu me enganei. Carla tomou um gole de água antes de continuar. Seu pai, André, nunca foi um homem ambicioso. Em termos materiais, nossas diferenças foram profundas, mas nunca questionei sua integridade ou seu amor por você. Quando nos divorciamos, ele poderia ter lutado por uma parte substancial do que construímos juntos. Ele não o fez. Escolheu a paz em vez do dinheiro, o seu bem-estar em vez do conforto dele. Senti um nó na garganta. Carla nunca havia reconhecido isso em vida, pelo menos não na minha frente. No entanto, continuou ela, sua voz endurecendo ligeiramente, você escolheu tratá-lo como um estranho, ou pior, como alguém indigno do seu tempo e respeito. Vi como você devolveu suas cartas sem abrir, como cancelou encontros no último momento, como o excluiu deliberadamente de eventos onde qualquer pai deveria estar presente. Sofia, a assistente, assentiu imperceptivelmente. Ela havia testemunhado tudo isso e, provavelmente, foi quem manteve Carla informada. Mateus, quando você assinou o acordo para receber 25 milhões de reais antecipados de sua herança, aquelas condições não eram meras formalidades. Representavam minha esperança de que o homem em que você estava se tornando fosse não apenas bem-sucedido, mas também íntegro. Não apenas rico, mas também compassivo. Na tela, Carla pegou uma pasta e a abriu, mostrando documentos que reconheci como relatórios acadêmicos. Você abandonou seus estudos de pós-graduação, alegando que eram desnecessários, apesar de a educação continuada ter sido sempre um pilar fundamental em nossa família. Vendeu ações da Guedes Comunicações, sem consultar o conselho de administração, pondo em risco a estabilidade de uma empresa que emprega mais de 100 pessoas. Mateus baixou o olhar pela primeira vez. Esses fatos eram indiscutíveis, documentados nos registros corporativos e acadêmicos. Mas o que mais me decepcionou, continuou Carla, foi o seu tratamento para com André. Não exigi que você o amasse ou que fingisse um afeto que não sente. Pedi apenas respeito básico, comunicação regular e consideração para com o homem que o criou durante seus primeiros anos, que o ensinou a andar de bicicleta, que lia histórias para você todas as noites. Lembrei-me daqueles momentos. As tardes no Parque Villa-Lobos, ensinando Mateus a se equilibrar em sua primeira bicicleta vermelha. As noites lendo para ele aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo vozes diferentes para cada personagem enquanto ele ria debaixo das cobertas. Documentei meticulosamente cada tentativa de aproximação por parte de André e cada rejeição da sua parte. Não como uma mãe vingativa, mas como uma empresária acostumada a basear decisões em fatos concretos. A câmera deu um close em seu rosto. Minha decisão não foi impulsiva, Mateus. Eu esperei, observei, dei oportunidades para retificação. Ela recostou-se na cadeira e por um momento vi a Carla que conhecera décadas atrás, a mulher apaixonada e justa que me havia encantado. O contrato que você assinou especificava claramente as consequências do descumprimento. Você não pode alegar surpresa agora. Houve um momento de silêncio no vídeo. Carla parecia estar refletindo, escolhendo suas palavras com cuidado. André,
disse ela finalmente, olhando diretamente para a câmera como se soubesse exatamente onde eu estaria sentado. Nós nunca falamos sobre isso em vida, e eu lamento. Nosso divórcio foi amargo, mas com os anos compreendi que, em grande parte, foi culpa minha. Minha ambição se tornou obsessão, sua paciência, resignação. Nós nos perdemos em algum ponto do caminho. Senti que todos me olhavam, mas mantive a vista fixa na tela. Era como se Carla e eu estivéssemos tendo uma última conversa privada, ironicamente, na frente de todas aquelas pessoas. O patrimônio que você agora recebe não é uma compensação pelos anos perdidos. Nenhuma quantia de dinheiro poderia ser. É o reconhecimento da sua integridade. E talvez uma oportunidade para que nosso filho compreenda que existem valores que não se podem comprar nem vender. O vídeo continuou com instruções específicas sobre as empresas, a fundação e outros assuntos financeiros. Carla havia sido minuciosa, cobrindo cada detalhe com a precisão que a caracterizava. Finalmente, ela olhou novamente para a câmera. Mateus, isso não é um castigo, é uma lição. A última que posso lhe dar como mãe. O dinheiro vai e vem, mas a integridade, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Eu te amo, meu filho, e acredito na sua capacidade de refletir e crescer a partir disso. Ela fez uma pausa. André, confio que você usará este legado sabiamente, não por mim, mas pelos valores que um dia compartilhamos. A tela ficou preta. O silêncio na sala era absoluto, pesado com emoções não expressas. O Dr. Martins desligou o projetor e voltou ao seu lugar. Como podem ver, disse ele suavemente, a senhora Guedes tomou esta decisão com pleno conhecimento e após cuidadosa consideração. Os documentos detalhando as infrações estão disponíveis para sua revisão, embora o vídeo tenha resumido o essencial. Dona Helena secou discretamente uma lágrima. Sofia mantinha sua expressão profissional, mas vi como ela apertava os lábios, contendo talvez suas próprias emoções. Os sócios presentes pareciam desconfortáveis, como intrusos em um drama familiar íntimo. Laura foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é claramente manipulação emocional, disse ela com a voz tensa. Carla estava doente, ressentida. Não podemos levar a sério. Minha filha gozava de perfeita saúde mental quando gravou este vídeo, interrompeu Dona Helena com firmeza. E cada palavra que ela disse reflete conversas que tivemos em particular. Ela não estava manipulando, estava estabelecendo consequências para ações conscientes. Os documentos legais são claros, acrescentou o Dr. Martins. O acordo foi assinado voluntariamente, com assessoria jurídica independente para ambas as partes. As condições e consequências foram explicitamente estabelecidas e aceitas. Mateus não dissera nada desde o início do vídeo. Permanecia sentado, olhando fixamente para a mesa, como se os veios da madeira contivessem algum código secreto que pudesse reverter o que acontecera. Finalmente, ele levantou o olhar, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez, sem arrogância ou desdém. Você sabia? Perguntou a voz, quase inaudível. Sabia sobre este acordo? Balancei a cabeça. Não fazia ideia, respondi honestamente. Sua mãe nunca me mencionou. O Dr. Martins recolheu seus documentos com calma metódica. Se não há mais perguntas sobre os aspectos legais do testamento, sugiro que façamos uma pausa. Há café e lanches na sala ao lado. Ele ajustou os óculos, olhando para cada pessoa na mesa. A formalização da transferência de ativos começará amanhã. Senhor Almeida, precisaremos que venha assinar alguns documentos. As pessoas começaram a se levantar, movendo-se com aquele desconforto que se segue a momentos de alta tensão.
Os sócios de Carla murmuravam entre si, lançando-me olhares avaliadores, como se de repente me vissem sob uma luz completamente diferente. Eu não era mais o ex-marido insignificante, agora era um ator importante no futuro das empresas Guedes. Dona. Helena se aproximou de mim enquanto eu me levantava. André, disse ela em voz baixa, gostaria de falar com você quando tudo isso se acalmar um pouco. Assenti, apertando suavemente sua mão enrugada. Ela havia perdido uma filha, e em meio a todo esse drama legal, essa realidade humana fundamental, parecia ter se perdido. Sofia, a assistente de Carla, dirigiu-se para a porta, mas parou brevemente ao meu lado. A senhora Guedes deixou alguns pertences pessoais para o senhor, disse profissionalmente. Coisas de antes do divórcio. Fotografias, principalmente. Quando estiver pronto, pode passar no escritório dela para pegá-las. Agradeci com um gesto. Esses pequenos atos de consideração de Carla preparando este momento, pensando nos detalhes humanos além dos milhões, me afetavam mais profundamente do que a surpreendente herança. Mateus permanecia sentado, imóvel, enquanto os outros deixavam a sala. Laura inclinou-se para ele, sussurrando urgentemente, mas ele a ignorou. Finalmente, ela se endireitou, frustrada. Vou pegar um café, disse secamente, e saiu com passos rápidos e precisos, o som de seus sapatos de grife ecoando no chão de mármore. Dirigi-me para a porta, inseguro se deveria tentar falar com Mateus ou deixá-lo processar tudo sozinho. Decidi que este não era o momento para forçar uma conversa. Mas antes que eu pudesse sair, sua voz me deteve. Tudo isso é uma farsa, disse ele, sem me olhar diretamente. Uma manipulação do túmulo. Parei, virando-me lentamente. Mateus... Não. Ele me interrompeu, levantando-se de repente. A cadeira rolou para trás, batendo na parede. Não finja que isso te surpreende. Você deve ter planejado isso com ela. Deve ter enchido a cabeça dela de histórias sobre como sou um péssimo filho. Nunca falei com sua mãe sobre você, respondi com calma. Depois do divórcio, mal nos comunicávamos. Mentira! Exclamou sua voz amplificada pela acústica da sala vazia. Você sempre foi assim, fazendo-se de vítima, de mártir abandonado. Pobre André, o arquiteto modesto cuja esposa ambiciosa o deixou para trás. Suas palavras doíam, mas tentei manter a compostura. Não sou nenhuma vítima. Mateus, vivi a vida que escolhi com suas alegrias e dificuldades. E agora, vai brincar de empresário? Vai se sentar no escritório da minha mãe e fingir que entende alguma coisa do que ela construiu? Ele se aproximou e pude sentir o perfume caro que usava, ver as abotoaduras de ouro em seus punhos. Você não vai durar nem 6 meses. Vai arruinar todo o legado dela. Não tenho a intenção de dirigir as empresas, respondi. Há pessoas muito mais capacitadas para isso. Pessoas que sua mãe escolheu e treinou. Isso pareceu desconcertá-lo momentaneamente. Ele esperava que eu me gabasse de meus novos planos, que me deleitasse com minha inesperada fortuna. Minha resposta comedida o deixou sem um contra-ataque imediato. Então, o que você vai fazer? Perguntou. A confusão momentaneamente substituindo a raiva. Vender tudo? Aposentar-se em alguma ilha? Ainda não decidi, disse honestamente. Acabei de saber, assim como você. Mas posso garantir que respeitarei as intenções de Carla, especialmente no que diz respeito à fundação educacional. Mateus soltou uma risada amarga. Claro, o nobre André, sempre tão correto, tão desinteressado. Ele deu mais um passo, seu rosto a centímetros do meu. Eu te odeio, sempre te odiei. Quando eu era criança, via como você olhava para a mamãe, com aquela expressão patética de cachorrinho abandonado, enquanto ela construía um império. Você era um peso para ela, para nós.
Suas palavras eram como facas, mas mantive minha expressão serena. Este não era realmente Mateus falando. Era sua dor, sua confusão, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Lamento que você se sinta assim, eu disse, suavemente. Mas houve um tempo, quando você era pequeno, em que não me via dessa maneira. Houve um tempo em que construíamos castelos de areia em Ubatuba, em que eu te carregava nos ombros pelo Ibirapuera, em que você me mostrava orgulhoso seus desenhos da escola. Por um instante algo piscou em seus olhos. Reconhecimento, uma lembrança fugaz, mas rapidamente foi substituído por dureza. Isso foi há muito tempo, antes de eu entender quem você realmente era. E quem? Eu sou, Mateus, um fracassado, ele cuspiu. Um homem que se conformou com a mediocridade enquanto sua esposa alcançava as estrelas. Um pai que não lutou o suficiente. Esta última frase me atingiu com força. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu devesse ter lutado mais, não pelo dinheiro ou pelas propriedades, mas para manter meu lugar na vida dele. Você tem razão em uma coisa, admiti. Eu deveria ter lutado mais. Por você, pela nossa relação. Eu me retirei muito facilmente quando você começou a se afastar. Temia me impor, tornar-me uma obrigação. Esse foi o meu erro. Minha honestidade pareceu desarmá-lo momentaneamente. Ele esperava recriminações, defesas, não esta admissão direta. Tanto faz, disse ele, recuperando sua postura defensiva. Isso não muda nada. Vou contestar o testamento. Tenho advogados, bons advogados. Vou provar que ela foi manipulada, que o acordo era abusivo. Você está no seu direito, respondi. Mas antes de embarcar em uma batalha legal longa e custosa, sugiro que veja os documentos completos. Sua mãe era meticulosa nos negócios. Duvido que tenha deixado pontas soltas em algo tão importante quanto seu testamento. O Dr. Martins apareceu na porta com uma expressão de preocupação ao notar a tensão entre nós. Está tudo bem, senhores? Perfeitamente, respondeu Mateus com um sorriso forçado. Ele ajustou a gravata e pegou sua pasta. Meu pai e eu estávamos tendo uma conversa sincera, só isso. Na verdade, eu já estava de saída, tenho que consultar meus advogados. Ele me olhou fixamente uma última vez. Isso não acabou. Ele saiu da sala com passos rápidos e decididos. O Dr. Martins me olhou interrogativo. Ele vai ficar bem, eu disse, sem ter certeza completa. Ele precisa de tempo para processar tudo isso. A senhora Guedes antecipou a reação dele, comentou o advogado. Ela me deixou instruções específicas para lidar com qualquer contestação legal. Acredite, Sr. Almeida, ela considerou todos os ângulos. Assenti. Isso soava como a Carla que eu conheci, 3 passos à frente, sempre preparada para qualquer contingência. Na sala ao lado, os outros conversavam em pequenos grupos, a tensão ainda palpável no ambiente. Laura estava ao telefone em um canto, falando rapidamente em voz baixa. Ela me viu e desviou o olhar, virando-me as costas ostensivamente. Os sócios me observavam com curiosidade mal disfarçada, avaliando o novo e inesperado jogador em seu mundo. Dona Helena se aproximou, oferecendo-me uma xícara de café. Era o jeito dela de fazer justiça, disse simplesmente. Carla sempre teve um forte senso do que é certo, embora às vezes o expressasse de formas complicadas. Eu não buscava justiça, respondi. Nunca pedi nada disso. Eu sei. Acho que foi por isso mesmo que ela deixou para você. A idosa olhou para a porta por onde Mateus havia saído. Ele está ferido agora, confuso. Dê tempo a ele. Por baixo de toda essa raiva, há um bom menino, o neto que costumava me ajudar a fazer rabanada no Natal. Eu queria acreditar nela. Apesar de tudo, Mateus ainda era meu filho, o bebê que um dia segurei em meus braços, prometendo-lhe proteção e amor incondicional. Sofia se aproximou discretamente. Senhor Almeida, há jornalistas lá embaixo. Alguém vazou informações sobre o testamento.
Deseja fazer alguma declaração ou prefere sair pela porta dos fundos? A notícia me surpreendeu. Mal haviam se passado 2 horas desde a leitura do testamento. Como souberam tão rápido? Sofia olhou significativamente para onde Laura continuava falando ao telefone. Tenho minhas suspeitas. A senhora Guedes me ensinou a antecipar vazamentos estratégicos. Prefiro evitar a imprensa, se possível, respondi. A última coisa que eu precisava era me ver envolvido em um circo midiático. Claro, posso providenciar para que o acompanhem até o estacionamento subterrâneo. Ela fez uma pausa. A senhora Guedes tinha um carro com motorista. Agora é seu, se desejar usá-lo. A ideia me pareceu estranha, quase cômica. Eu, que durante anos usei o metrô ou caminhei por São Paulo, de repente tinha um carro com motorista. Obrigado, mas prefiro caminhar, respondi. Preciso de ar fresco para processar tudo isso. Sofia assentiu, compreendendo. Como desejar. Ligarei amanhã para coordenar a assinatura dos documentos. Saí do prédio por uma porta lateral, evitando os repórteres que se aglomeravam na entrada principal. São Paulo fervilhava com sua energia habitual. Turistas tirando fotos da Avenida Paulista, executivos apressados em direção ao metrô, vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. A normalidade da cena contrastava agudamente com a revolução que acabara de ocorrer em minha vida. Caminhei, sem rumo por um tempo, tentando assimilar tudo o que havia acontecido. As ruas familiares de sempre pareciam diferentes agora, como se eu as visse através de um novo filtro. Em um semáforo, parei ao lado de uma banca de jornal. Na capa de um jornal de economia, o rosto de Carla me devolvia o olhar, ao lado da manchete. Morre Carla Guedes, pioneira empresarial brasileira. Em breve, supus, haveria novas manchetes sobre a surpreendente reviravolta em seu testamento. Semanas se passaram e a transição começou. O processo legal de transferência de ativos revelou-se tão complexo quanto se poderia esperar. Reuniões intermináveis com advogados, contadores, assessores fiscais e executivos das diversas empresas de Carla. A cada passo, eu me surpreendia com a meticulosidade com que ela havia planejado tudo isso, como se tivesse visualizado exatamente como os acontecimentos se desenrolariam. Sofia mostrou-se inestimável durante esse período. Ela conhecia cada detalhe do Império Guedes, cada contrato, cada relação comercial importante. A senhora Guedes me pediu expressamente que o auxiliasse na transição, ela me explicou. Disse que o senhor teria a visão, mas precisaria de ajuda com os detalhes técnicos. Eu me perguntava quando Carla havia dito isso. Quanto tempo ela esteve preparando este cenário? A ideia de que ela esteve observando silenciosamente a relação deteriorada entre Mateus e eu, documentando cada interação falha enquanto planejava essa redistribuição massiva de riqueza, era inquietante e comovente ao mesmo tempo. Não fiz nenhum movimento repentino. Não comprei carros novos, nem fiz gestos públicos ostensivos. Mantive meu trabalho por mais um tempo, finalizando projetos pendentes no escritório de arquitetura. Meus colegas não sabiam como me tratar depois, que a notícia vazou para a imprensa. Alguns se tornaram excessivamente amáveis, outros distantes, como se minha nova situação financeira tivesse erguido uma barreira invisível. Meu chefe, Ricardo, um homem prático de poucas palavras, foi o único que manteve a mesma atitude. Então agora você é milionário, disse ele um dia, enquanto revisávamos os projetos de uma reforma. Parabéns, pode me passar o escalímetro. Essa normalidade foi uma âncora durante aqueles primeiros dias de adaptação. Eventualmente, no entanto, decidi deixar o escritório. Não fazia sentido ocupar um posto que outra pessoa precisava quando eu tinha a liberdade de explorar novos caminhos.
Despedi-me sem alarde, finalizando o projeto em que trabalhava e recomendando um jovem arquiteto talentoso para me substituir. O dinheiro não me mudou, não de verdade. Continuei morando no meu apartamento na Vila Madalena por meses, até encontrar uma casa modesta, mas bonita, perto do Parque da Água Branca, com espaço suficiente para um pequeno jardim. Contratei uma mulher do bairro, Lúcia, para vir limpar 2 vezes por semana, mais para lhe dar trabalho do que por necessidade. Ela me contava sobre seus netos enquanto preparava café, e essa rotina valia mais do que qualquer luxo. Investi sabiamente, seguindo algumas das estratégias que Carla havia empregado com tanto sucesso. Não por imitá-la, mas porque faziam sentido. Diversifiquei, apoiei empresas sustentáveis, busquei projetos com impacto social positivo. O Dr. Martins me apresentou a assessores financeiros de confiança que me guiaram através do complexo mundo dos investimentos de alto nível. Doei uma porção significativa ao Hospital Albert Einstein, onde Carla fora tratada, para melhorar a unidade de neurologia. Também estabeleci um fundo de bolsas em seu nome na USP, destinado a estudantes de baixa renda que mostrassem promessa no campo empresarial. Não o fiz como um gesto grandiloquente, mas porque sentia que era o certo, o que Carla teria querido. As empresas Guedes continuaram funcionando sob a direção dos executivos que Carla havia treinado por anos. Não interferi na gestão diária, limitando-me a comparecer às reuniões do conselho onde meu voto era necessário. No início, os outros membros me olhavam com ceticismo, esperando talvez que eu cometesse algum erro grosseiro, que demonstrasse minha ignorância em temas financeiros. Com o tempo, no entanto, começaram a apreciar minha perspectiva diferente, meu foco na sustentabilidade a longo prazo sobre os lucros imediatos. O senhor pensa como um arquiteto, senhor Almeida, disse-me uma vez a diretora financeira após uma reunião particularmente produtiva. Vê a estrutura completa, não apenas os números do trimestre. Não tentei contatar Mateus. Era decisão dele se queria restabelecer algum tipo de relação. Nos primeiros meses, seus advogados apresentaram várias contestações ao testamento, como ele havia ameaçado. Todas foram rejeitadas. Carla, de fato, não havia deixado pontas soltas. Soube por Dona Helena, com quem comecei a me encontrar regularmente para almoços de domingo, que Mateus e Laura haviam se mudado para um apartamento menor no Itaim Bibi. Não tão luxuoso quanto a mansão no Morumbi, mas ainda bastante confortável. Mateus ainda tinha acesso ao seu fundo, que, embora substancialmente menor do que ele esperava, lhe proporcionava uma renda considerável. Ele está tentando reconstruir sua reputação, contou-me Dona Helena, enquanto compartilhávamos uma moqueca no terraço da minha nova casa. Voltou para a faculdade para terminar a pós-graduação e começou um pequeno negócio de consultoria. Fico feliz, eu disse sinceramente. Apesar de tudo, queria que ele se desse bem, que encontrasse seu próprio caminho. Laura o deixou, acrescentou Dona Helena, mexendo em sua caipirinha com o canudo. Aparentemente, um marido sem mansão e sem o Império Guedes completo não era o que ela havia assinado. Não comentei nada. Não me surpreendia, mas também não me alegrava com o sofrimento do meu filho. Ele perguntou por você na semana passada, continuou a idosa, observando-me cuidadosamente por cima de seus óculos de leitura. Queria saber como você estava. Senti uma pontada de esperança. E o que você disse a ele? A verdade, que você está bem, que está usando o dinheiro de maneira responsável, que pergunta por ele quase com a mesma frequência que ele por você, embora nenhum dos dois dê o passo de ligar para o outro. Sorri com sua observação astuta. Dona Helena, aos 78 anos, enxergava através das pretensões e dos orgulhos feridos com clareza cristalina.
Passei mais tempo no meu jardim, cultivando tomates e ervas aromáticas, encontrando uma satisfação simples em ver as plantas crescerem sob meu cuidado. Comecei a viajar não para destinos ostensosos, mas para lugares tranquilos com história. Pequenas cidades no litoral de Santa Catarina, santuários em Minas Gerais, vilarejos escondidos nas montanhas da Chapada Diamantina. Levei um caderno onde desenhava construções antigas, detalhes arquitetônicos que me chamavam a atenção, cenas cotidianas da vida no interior do Brasil. Também comecei a escrever. Não memórias, simplesmente reflexões. Pensamentos sobre arquitetura, sobre a passagem do tempo, sobre as decisões que moldam nossas vidas. Eu não precisava que o mundo soubesse o que havia acontecido, mas eu me lembrava de tudo, especialmente da forma como Mateus havia rido de mim antes da leitura do testamento e da maneira como eu sorri depois, sabendo que a verdade sempre vence, em silêncio. Foi quase um ano depois que recebi a ligação. Eu estava no meu jardim, podando uma roseira que havia plantado recentemente, quando meu telefone tocou. O nome na tela me deixou paralisado por um momento. Mateus. Alô? E atendi, tentando manter minha voz neutra. Houve um silêncio do outro lado, tão longo que pensei que talvez ele tivesse desligado. Finalmente, pai. Uma única palavra, carregada de tantas emoções complexas. Não André, como ele me chamara. Nos últimos anos, mas, pai. Mateus, respondi suavemente. Fico feliz em te ouvir. Outro silêncio. Eu podia ouvir sua respiração, o ruído de fundo do que parecia ser uma cafeteria. Eu estive pensando, disse ele finalmente. Talvez a gente pudesse conversar, tomar um café ou algo assim. Fechei os olhos, contendo a emoção que ameaçava transbordar. Eu gostaria muito, respondi. Não vai ser fácil, ele advertiu. Tem muita coisa para processar. Eu sei, não espero que seja fácil, só que seja real. Houve outro momento de silêncio. Domingo, disse ele. Tudo bem para você? Naquela padaria em Perdizes, onde a gente costumava ir quando eu era pequeno, se é que ainda existe. A Pão de Ouro ainda está lá, confirmei, surpreso por ele se lembrar daquele lugar. Costumávamos ir aos domingos de manhã, antes de passear na feira da Praça Benedito Calixto. Mateus sempre pedia pão na chapa com chocolate quente, embora invariavelmente acabasse com mais chocolate no rosto do que na boca. Às 11 então, disse ele, estarei lá. Depois de desligar, fiquei um longo tempo sentado no jardim, observando como a luz do entardecer transformava as cores das flores. Um bem-te-vi pousou na pequena fonte que eu havia instalado, bebeu um pouco de água e voou novamente, livre e leve. Não criei ilusões. Uma conversa não consertaria anos de distanciamento. Talvez Mateus só quisesse discutir assuntos práticos. Talvez até tentasse negociar algum tipo de acordo financeiro. Ou talvez, só talvez, ele tivesse começado a refletir sobre o que realmente importava na vida. Qualquer que fosse o motivo, eu estaria lá, com o coração aberto, mas os pés no chão. O dinheiro de Carla me havia dado algo que Mateus tentara me tirar: dignidade. Mas o que eu realmente ansiava não podia ser comprado. A oportunidade de ser pai novamente, de conhecer o homem em que meu filho estava se tornando. Naquela noite, antes de dormir, peguei uma foto antiga da gaveta da minha mesinha de cabeceira. Carla, Mateus e eu, na praia de Maresias. Mateus teria uns 6 anos, sorrindo amplamente com um picolé na mão e areia no nariz. Carla e eu o ladeávamos, nossos braços se tocando levemente atrás de suas pequenas costas. 3 pessoas felizes, congeladas no tempo, inconscientes do caminho que as esperava. Guardei-a cuidadosamente e apaguei a luz. Amanhã seria outro dia, e domingo talvez o começo de algo novo, ou talvez apenas o encerramento adequado de algo antigo.
De qualquer forma, eu estava em paz. A vida dá muitas voltas e às vezes, só às vezes, essas voltas nos levam exatamente onde precisamos estar.